Fala, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o terceiro dia do nosso mini curso de Power BI com certificado e nessa aula a gente vai construir um dashboard de produção. Eu vi que algumas pessoas acharam a aula de ontem um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexa, mas fiquem tranquilos que a aula de hoje vai ser bem mais fácil, tá bom? Então eu estou aqui com a nossa base de dados aberta, mas antes da gente falar sobre a nossa base de dados, eu quero explicar para vocês o que a gente vai construir hoje, que é uma análise que eu, inclusive, já fiz para uma empresa muito grande aqui do Brasil, não foi para uma empresa de fora, mas que eu, inclusive, já fiz para uma empresa bem grande aqui do Brasil. Eu vou já começando aqui nas nossas aba de visualizações, eu vou clicar no pincelzinho aqui do lado, ó, tela de fundo, eu vou trazer para a gente aqui o plano de fundo, vou mudar o ajuste da imagem para ajuste e vou trazer a transparência para zero, né? Eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui só para sair essa mensagem aqui do meio, né? A gente poder ver, tá? E vamos falar aqui, turma, do que a gente vai construir aqui hoje, tá? Então, o que a gente vai estar construindo aqui agora junto, turma, é o seguinte, tá? A gente vai ter uma análise aqui, beleza, pessoal? A gente vai ter uma análise aqui de produção, certo? E vai ser uma análise muito mais simples que a análise que a gente viu ontem. Por isso que eu estou falando que fiquem bem tranquilos. Quem teve um pouquinho mais de dificuldade ontem, vocês vão conseguir sair da live de hoje já tendo esse dashboard aqui, conseguindo entender tudo bem perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Agora sim, ao final dessa live, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês também. A gente aprendeu ontem a fazer um pop-up de detalhamento. Eu vou querer que vocês repitam esse pop-up aqui hoje, beleza? Mas todo o restante a gente vai construir junto nessa aula aqui. Esse dashboard é um dashboard muito legal, que ele serve para a gente pegar o planejamento que o SOP faz. Imagina no exemplo que a gente deu no primeiro dia da sua empresa de cupcakes, que a gente precisa sentar, planejar como que a gente vai fazer os cupcakes, né? Estruturar todo o nosso processo e aí, beleza, eu tenho um plano. Beleza, então em janeiro eu vou produzir X cupcakes, em fevereiro eu vou produzir uma quantidade Y, março eu vou produzir outra quantidade. Então, cria um planejamento. É isso que o nosso time do SNOP, que o nosso do time do SOP faz. Ele cria um planejamento. Essa página aqui é para a gente acompanhar se o planejamento está sendo executado no dia a dia ali, a cada mês, tá? Então a gente vai ter um cenário month to date aqui da produção. João, o que é um cenário month to date, tá? É um cenário do mês até hoje. Então, por exemplo, estamos no dia 16 de agosto, eu estou olhando o cenário do dia 1º até o dia 16. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai acompanhar aqui o quanto que a gente planejou produzir, certo? E o quanto que a gente de fato programou de produção, certo? Porque vamos pensar numa empresa grande aí, né? Vamos pensar, por exemplo, numa empresa que produz perfume, certo? Uma empresa bem grande que produz perfume, por exemplo, a Invictus, né? Que tem aquele perfume lá que é uma taça de futebol, né? Imagina que aquela empresa, que eu nem lembro o nome aqui, ela cria um planejamento ali com o time de SOP dela para quantos invictos ela vai fazer a cada mês. Mas dentro de cada empresa dessa, dentro de cada empresa que tem um setor de produção, a gente tem um time de programadores. E não é um time de programadores de JavaScript, né? De Ruby, de Java, de C Sharp. Não é um time de programadores de sites, de aplicativos, não, tá? É um time de programadores que eles programam a produção, certo? E nem sempre a galera que programa a produção, e esse cara ele é muito importante, né? Essa pessoa ela é muito importante porque ela vai estar ditando ali como que a produção vai ser realizada na prática, né? Porque o time do SOP ele planeja, mas alguém executa, beleza? E aí nem sempre esse programador ele vai programar a mesma quantidade que o time do SOP planejou. Pode ser que ele programe a mesma coisa, pode ser, mas pode ser que ele programe mais, pode ser que ele programe menos. É importante que a gente consiga entender isso, que imagina em cenários que a gente programou menos do que a gente planejou. Opa, já precisa entender por quê. Pessoal, vamos entender aqui, deixa eu falar com o programador. Por que que a gente está programando menos
né, produzir menos desse produto aqui, se no momento que a gente criou o planejamento, a gente viu que dava para produzir mais? Ah, não, é porque a gente viu que ao invés da gente produzir muito desse produto aqui, a demanda atual mudou, já está diferente do que o software havia planejado. E se a gente produzir esse produto com as mesmas configurações daquela máquina que ia produzir aquele perfume, né? Se eu produzir ao invés desse perfume, eu produzir outro, eu vou ter mais resultado financeiro, né? E aí o programador tem essa análise ali diária, tá? Então aqui a gente vai acompanhar o nosso planejamento, quanto que a gente programou de fato a produção, o nosso ritmo. João, o que que é ritmo, né? Ritmo é o seguinte, a gente está no dia 16 de agosto agora. Imagina que até agora eu produzi, sei lá, 16 perfumes. 16 tacinhas daquela da Copa, né, do Invictus, produzi 16 perfumes, beleza? Uma média de um perfume por dia. O que é o ritmo? O ritmo ele olha a média que eu produzi diariamente até o dia atual, certo? E aí eu estimo, se eu continuar com essa média, quanto que eu vou conseguir produzir até o final do mês. Ou seja, se eu produzir uma média de um perfume por dia, então no final de agosto eu vou ter produzido 31 perfumes. Esse é o meu ritmo, tá? Eu consigo ver uma média por dia e aí a gente tira dessa média, tá? O quanto a gente estima conseguir produzir até o final do mês, beleza? E aí a gente vai ver também o realizável, que é o quê? Beleza. Se eu pego essa minha média, certo? Eu pego, na verdade, eu pego o que eu já realizei de produção, por exemplo. Eu já realizei 16 perfumes de produção, porque eu já produzi 16 perfumes, tá? Então eu pego os 16 perfumes que eu já realizei de produção e eu vejo quanto que eu tenho programado para frente, né? Porque o ritmo eu estou olhando, beleza, se eu continuar produzindo como eu estou produzindo, eu vou terminar o mês da seguinte maneira. Mas também tem uma produção que eu programei para o final do mês. E pode acontecer cenários que é o seguinte, ó, eu programei mais perfumes para produzir no começo do mês. E a minha segunda metade do mês eu vou produzir um perfume a cada 2 dias, ou pode ser o contrário. Eu posso ter ali programado muito mais para o final do mês, e aí eu tenho uma média ali de 2 perfumes por dia no final do mês. Isso pode acontecer de eu ter tido também um problema no começo do mês, eu não consegui produzir tanto, e aí no final do mês eu vou conseguir. Então, realizável, a gente olha para tudo que a gente fez até agora e eu somo com o que eu tenho programado de produção até o final do mês, tá? Então a gente vai ter essas 4 visualizaçõezinhas, uma visão bem mais macro, né? Bem mais estratégica ali para a gente conseguir olhar como que está a nossa produção em comparação ali com o nosso planejamento, tá? E além disso, a gente vai enxergar também aqui alguns indicadores, tá bom? A gente vai ter um gráfico do nosso ritmo versus o nosso planejamento, um gráfico da nossa programação, do nosso volume programado versus o nosso plano, e a gente também vai ter aqui uma espécie de velocímetro, né? Ah, eu já realizei tantos por cento do meu plano, tá? Já realizei tantos por cento do meu plano. Isso aqui é bem legal. E a gente vai trazer também uma expectativa, que é o quê? Beleza, com o meu cenário atual, a minha expectativa é de bater o plano, ou a minha expectativa é de não bater o plano. A gente consegue trazer isso de forma dinâmica aqui dentro do Power BI. Então a gente vai construir, desculpa, a gente vai construir tudo isso aqui para vocês hoje. Vocês podem ver aqui que a iluminação está bem diferente, né? Eu estou aqui no hotel aqui em Belo Horizonte, tá? Mas estamos aqui cumprindo o nosso compromisso com vocês e vamos construir esse relatório, né? E vocês vão ver que ele é bem mais simples, ele é bem mais tranquilo que o de ontem, beleza? Eu quis até trazer esse exemplo de produção, que é um exemplo bacana, é um exemplo que funciona, que eu já apliquei numa empresa muito grande aqui no Brasil e que é bem mais fácil da gente construir do que o exemplo que a gente trouxe ontem, beleza? E aí esse pop-up de detalhamento a gente vai ver tudo junto. Eu vou ver cada produto, o plano do produto, quanto eu realizei, quanto que eu produzi, quanto que eu programei, qual que é o meu ritmo, qual que é o meu realizável. Eu quero ter um tabelão com todas as informações, por mês, por ano, beleza? Mas aí, esse pop-up de detalhado a gente já aprendeu a fazer ontem, não vai ficar como tarefinha de casa sua, tá bom? Para poder fazer, para poder desenvolver.
E aí eu mudei também o layout, tá? De como a gente está organizando aqui as nossas páginas. Ao final ali, nesse nosso mini curso, eu vou subir uma aula no YouTube, a gente readequando o layout com cada coisa para não atrapalhar o fluxo aqui do mini curso. Eu acredito que vai ser mais legal. Então eu trouxe aqui agora os filtros aqui em cima, nossos filtros vão ficar bem aqui. A gente vai ter uma navegação de páginas aqui do lado, como se fosse uma espécie de aplicativo. Então a gente tem a nossa página de produção. Aqui embaixo, nossa página de estoque que a gente fez ontem. E aqui embaixo a gente tem uma espécie de suporte, né? Eu posso criar um glossário, certo? Também um pop-up de glossário e também aqui um botão de e-mail, que eu clico e eu mando um e-mail para pedir um suporte, alguma coisa assim, relacionada ao, ao dashboard, beleza? Então, show de bola, é tudo isso que a gente vai construir aqui hoje. E deixa eu passar aqui com vocês, então, agora, a base de dados que a gente vai utilizar para construir esse dashboard muito, muito, muito bacana, tá bom? Então, a gente tem três abinhas, pessoal. A gente tem três abinhas. A gente tem uma abinha de plano, certo? Que é o nome do meu produto, o mês e o volume que eu planejei de produzir naquele mês. É exatamente isso, tá? Somente isso. Na programação, eu tenho ali o nome do meu produto, o mês, mas agora eu tenho a quantidade que eu programei produzir para cada mês, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, os meses de janeiro até dezembro, né? Quanto que eu planejei e quanto que eu programei. Show de bola, para cada um dos produtos, tá bom? E aqui na parte de execução, agora eu tenho somente até agosto, né? Porque eu não tenho como ter de janeiro até dezembro quanto que eu executei de produção, sendo que eu ainda nem cheguei em dezembro. Então a gente tem aqui o nome do produto, o mês até agosto e o quanto que a gente executou até agora de produção de cada um desses produtos. Beleza? Então, show de bola, turma. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou baixar esse arquivo. Vamos baixar esse arquivo aqui. Vai estar no link aqui para vocês utilizarem esse arquivo também, tá? Vai estar aqui no link aqui dessa aula para vocês baixarem esse arquivo, vocês conseguirem construir junto comigo, beleza? E vai estar o link também do plano de fundo aqui dessa página de gestão de produção, tá? Para vocês poderem utilizar esse plano de fundo, que tá muito bonito esse plano de fundo, tá bem clean, tá bem bacana esse plano de fundo. Então vamos lá. Deixa eu deletar esse gráficozinho que a gente colocou no começo, só para sair isso aqui do meio, a gente explicar o que a gente já está construindo hoje. E vamos aqui, sem mais delongas, né, importar a nossa tabela em Excel, tá? Vamos importar aqui a nossa tabelinha em Excel. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui as três abas, vamos trazer logo tudo de uma vez, tá? Vamos trazer logo tudo de uma vez aqui para a gente poder trabalhar. E lembrando, pessoal, que sempre que a gente traz uma tabela nova aqui para o Power BI, a gente nunca clica no botão de carregar. Mesmo que ele esteja bem grande, esteja verde aqui, a gente não clica nele. A gente sempre clica em transformar dados, para conferir se está tudo bem direitinho, beleza? Então, show de bola. Aqui o meu nome do produto, ele tá como coluna textual, tá certo? O meu mês não tá certo, ele tá como ABC, tá como texto. Eu quero que esse janeiro ele vire uma coluna de data, né? Ele vire janeiro de 2023 em formato de data. E a produção programada, ela tá certa porque tem produção decimal. Vamos olhar as outras tabelas antes da gente corrigir o mês, tá? Então, volto para plano aqui, e a gente já vê direto aquele probleminha que de vez em quando acontece em planilhas. Então, já vamos corrigir isso aqui. Deixa eu clicar com o botão para baixo e vou desmarcar o nulo. Pronto, resolvido, tá? E aqui, a gente batendo o olho, parece que está tudo ok. Só o meu mês também, que ele não está em formato de data. Beleza, vamos voltar para agora para essa outra página de execução. Tá tudo ok, somente o mês que não está certinho. Então vamos acertar esse mês aqui, pessoal. Não tem dificuldade para a gente acertar esse mês. É só a gente clicar aqui em ABC, clicar em data. Eu vou adicionar uma nova etapa. Ele já mudou automaticamente aqui minha coluna, tá? Para formato de data. Só que algumas linhas deu erro, ó. E no momento que eu clico no erro, aqui em cima e aqui embaixo, ele diz que ele não conseguiu analisar o que a gente escreveu aqui como um valor de data. Vixe, o que será que foi, né? Vamos olhar aqui, tá marco 2023.
Ah, é porque não tinha o C cedilha. Era março, né? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou excluir essa etapa, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui no mês, substituir valores, tá? Eu vou substituir marco por março, tá? Então, estou localizando o valor marco, estou substituindo por março com C cedilha. Pronto, agora ele está março aqui embaixo, agora vou aqui no ABC, vou mudar para data, e agora mudou tudo bem direitinho para o formato de data. Show de bola. Vamos vir aqui no meu plano, vamos fazer a mesma coisa aqui, o marco também está com C, ó. Botãozinho direito, substituir valores, quero trocar marco por março, clico no ABC, data, ele troca tudo aqui para data, show de bola. Vamos na tabela de programação agora, botãozinho direito, substituir valores, quero localizar marco, substituir por março. E agora transformei tudo como data, deu bem direitinho. Ontem a gente aprendeu que para a gente fazer análises com várias tabelas combinadas, a gente precisa dividir as tabelas em tabelas fato e tabelas dimensões. As tabelas fato, elas são as tabelas que elas armazenam os eventos. Ou seja, eu tenho um evento aqui, tem uma programação de produção que, que foi feita em fevereiro para o produto A, certo? Tem essa programação de produção aqui, beleza? Mas a gente aprendeu ontem que eu não tenho que ter dentro de tabelas fato colunas textuais, como por exemplo essa aqui de nome do produto. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Como para essa análise da gente que eu trouxe para esse dashboard de produção, eu queria que ele fosse mais simples, para que vocês conseguissem captar todo o entendimento, eu trouxe somente o produto A, somente o produto B. Eu vou mudar todas as tabelas nossas aqui para colocar o F na frente, porque são todas tabelas fato, beleza? Eu vou duplicar qualquer uma, tá? Eu vou escolher duplicar a tabela de execução, porque ela é uma tabela menor, tá? Dupliquei essa tabela, eu vou mudar o nome dela para DIM produto. Vamos criar uma dimensão de produto nossa aqui, que vai ser minha tabela principal de produto, que eu vou relacionar com as outras, beleza? Show de bola. Quando eu crio essa dimensão de produto, eu não preciso da coluna de mês e não preciso da coluna de produção executada. Eu preciso somente da coluna de produto. E tem duas formas de eu ficar somente com a coluna de produto. É o que? Eu vim escolher colunas, tá? E eu escolher somente a coluna de produto, é uma opção. Ou eu posso selecionar essas duas colunas, ó. Eu posso clicar com o botão Delete do teclado, tanto faz, tá? Pode escolher qualquer uma das duas opções. Depois que eu fiz isso, a gente aprendeu que na tabela de dimensão eu não tenho o mesmo valor produto A repetindo várias vezes. Ele aparece somente uma vez. Foi mal, pessoal. E como que eu faço para tirar toda essa duplicidade daqui, né? Botãozinho direito, remover duplicadas. Agora eu tenho uma linha para o meu produto A e outra linha para o meu produto B. A única coisa que falta agora é eu ter um índice, né? Eu ter, por exemplo, meu produto A sendo código de produto 1, meu produto B sendo código de produto 2. Para quê? Para que quando eu estiver na minha F programação, ao invés de aparecer produto A, vai aparecer código do produto 1. Ao invés de aparecer produto B, vai aparecer código do produto 2, assim como para a tabela de plano, assim como para a tabela de execução. É bem simples a gente construir isso aqui dentro do Power Query. A gente vai vir somente na aba de adicionar coluna e eu vou clicar em coluna de índice. Pronto, acabou. É somente isso, tá? Mas eu gosto da gente mudar e fazer o seguinte, né? Sempre que a gente clica nessa coluninha de índice, ele vem o nome da coluna como índice, tá bom? E quando a gente olha para a fórmula aqui em cima, ó, o nome índice ele também está aqui. Por quê? Porque é o nome que eu coloco aqui, ó, se eu colocar ABCD, ó, é o nome que eu coloco aqui nessa fórmula que ele gera o nome dessa coluna aqui para mim. Eu gosto de mudar isso aqui, ó, de eu colocar código, aí eu coloco a dimensão, sei lá, se fosse dimensão loja, código loja. Se fosse dimensão de armazém, código armazém. Nesse nosso caso, código produto. Ou eu posso colocar somente ID produto, tanto faz, ou código do produto, COD underline produto, ou ID do produto, tanto faz, não tem diferença, beleza? Então acabamos de fazer isso aqui, minha tabela de dimensão ela está pronta, vou voltar para cada uma das minhas tabelas fato e vou relacionar uma tabela com a outra para que eu possa trazer o ID do meu produto para cá
igual a gente fez ontem também. Então, eu vou clicar aqui em combinar, ó, a aba da página inicial do Power Query, lá do lado direito, quase no finalzinho, a gente clica em combinar, mesclar consultas, aparece a minha tabela principal, que é programação, a tabela que eu estou selecionando, e eu clico aqui embaixo na minha dimensão, e eu clico nas duas colunas que eu quero relacionar. Então, eu quero relacionar a coluna de nome do produto com a outra coluna de nome do produto da outra tabela. Então, eu clico nas duas, dou um OK, e agora eu preciso selecionar a coluna que eu quero trazer da outra tabela. Então, eu clico aqui, seleciono somente a coluna ID do produto e desmarco essa opção de utilizar o prefixo. Então, ele trouxe aqui para mim, ó. Então, agora, no lugar de produto A, ele tem o código 0. No lugar de produto B, ele tem o código 1. Então, agora eu não preciso mais dessa coluna textual repetindo várias vezes aqui na minha tabela fato. Eu posso chegar aqui nela, ó, eu posso remover a minha tabela, porque eu vou criar um relacionamento das minhas tabelas fato com a minha dimensão de produto. Tá bom? Pessoal, se estiver indo rápido nesse ponto aqui, mande aqui no chat, tá? Mas aqui é somente realmente para a gente limpar as tabelas, relacionar as duas. Esse foi um ponto que a gente fez ontem também. E hoje a gente vai aprender outra maneira de construir a tabela de dimensão de calendário, uma maneira bem mais fácil, inclusive, e não vai precisar fazer nada de código aqui no Power Query também, não. Eu, particularmente, prefiro fazer da maneira que a gente aprendeu ontem, porque fica bem mais fácil de mexer na tabela depois. Tem uma certa complexidade ali, um trabalhinho para a gente fazer pela primeira vez, mas depois, quando a gente precisa fazer alguma mudança na tabela, fica bem mais fácil. Mas a gente vai ensinar uma forma muito mais simples hoje, que vocês vão ver como ela é super fácil, tá? Então, essas etapas que a gente acabou de fazer na tabela fato de programação, vamos fazer agora a tabela fato de plano e depois a tabela fato de execução. Então vamos lá, combinar, mesclar consultas, tá? Seleciono a minha dimensão de produto e eu marco a coluna que eu quero relacionar entre as duas tabelas, que é a coluna nome do produto. Então dou um OK aqui, seleciono agora a coluna que eu quero, que é somente o ID do produto. Meu ID do produto veio para cá, já posso apagar a minha coluna de nome do produto da minha tabela de plano. Então vamos agora lá para a tabela de execução, fazer a mesma coisa, combinar, mesclar consultas, clico na minha tabela de dimensão de produto, seleciono a coluna que eu quero relacionar entre as duas tabelas, dou um OK aqui, agora eu seleciono a coluna que eu quero trazer, trouxe o ID do produto certinho, então já posso excluir a minha coluna de nome do produto, tá? Então agora a gente aplicou tudo que a gente precisa aplicar nas três tabelas e criamos também a nossa tabela de dimensão de produto, beleza? Agora, pessoal, a gente não vai construir a tabela de dimensão de calendário, né? Porque a gente precisa também ter uma tabela principal relacionando cada mêsinho desse aqui. A gente não vai construí-la aqui dentro do Power Query. Existe uma forma bem mais simples e bem mais fácil de construir essa tabela, como eu falei para vocês, que não exige todo esse trabalho de início, né? Eu prefiro ter um pouquinho aqui de início, como eu comentei com vocês, porque depois eu acho que fica um pouquinho mais fácil, mas dessa maneira ela é mamão com açúcar, vocês vão ver, não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá, clicar em fechar e aplicar e vamos aqui pro nosso relatório. E aí, pessoal, como é que tá o áudio? Falem aí para mim, como é que tá o conteúdo, se estão conseguindo acompanhar, tá bom? Porque hoje eu tô com o fone, né? Não tô com aquele áudio que eu sempre uso em casa, aquele microfone pancada, né? Como eu tô viajando aqui, eu tô com o meu fone de ouvido aqui. Então vamos lá. Beleza. A gente acabou de trazer as nossas bases de dados para cá. O que a gente precisa agora é trazer aquela tabela a mais que a gente falou. Então vamos aqui, não é inserir, é modelagem, né? Exatamente, vamos aqui na aba de modelagem. Eu vou clicar aqui em nova tabela, a gente vai criar a tabela de calendário, tá? A tabela de dimensão de calendário, deixa eu dar um Ctrl Enter aqui para ficar mais fácil de ver. Para a gente criar uma tabela de dimensão de calendário, são fórmulas DAX também. Fórmula que a gente aprendeu ontem, mas para fazer cálculos da forma que a gente aprendeu ontem. Eu posso usar aquela mesma linguagem DAX para também construir tabelas aqui dentro do Power BI Desktop, tá? Mas a construção da tabela de dimensão de calendário com DAX dentro do Power BI Desktop, ela é completamente mamão com açúcar, nem se compara com a forma que a gente fez ontem, tá? É somente isso aqui, ó, calendar out, abri e fechei parênteses, dei enter. É só isso, tá?
Olha só, vou vir aqui na minha aba de dados, ele gera para a gente, ó, uma tabela de data saindo da primeira data da nossa base de dados até a última data da base de dados. Pode ver que ele tem 365 linhas. Por quê? Porque a gente tem uma base de dados saindo de janeiro até dezembro de 2023. Então, 365 dias no ano, ele gerou uma base de dados com 365 linhas. Completamente mamão com açúcar, né? Como eu falei para vocês, realmente bem mais simples, tá? O formato da data aqui tá meio estranho, né? Então a gente pode editar o formato bem aqui, ó. Vamos clicar para baixo aqui, certo? E vamos selecionar esse formato aqui, ó, dia a dia, mês, mês, ano, ano, ano. Show de bola. Agora tá o formato brasileiro, né? O formato que a gente está acostumado. Beleza, galera. Antes da gente continuar, a gente fez muita coisa já aqui dentro do Power BI nessa aula, tá? A gente já fez muita coisa, a gente já explicou o que era esse relatório, a gente já trouxe as bases de dados, já tratou, já criamos a dimensão de calendário. Então vamos salvar, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos salvar aqui. Vou colocar aqui, ó, Power BI, mini curso, produção. Pronto. Show de bola. Salvamos o nosso relatório. Para a gente, sei lá, não acaba travando, perdendo o relatório. É sempre importante a gente salvar os nossos relatórios. Beleza? Então vamos lá. Eu vou bem aqui para exibição do modelo e a gente precisa conferir se todas as nossas tabelas estão relacionadas da maneira correta, tá? A gente sempre importante a gente conferir as tabelas no momento da gente importar lá no Power Query. E sempre importante a gente conferir também se estão todas relacionadas da maneira correta aqui depois. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de ter todas as tabelas aqui em cima, todas as dimensões em cima e todas as fases embaixo. Fica mais fácil de ver, ó. Então, a gente está batendo aqui, ó, tabela de dimensão de produto, relacionou bem direitinho com todas as três tabelas, né? Tabela de dimensão, setinha para baixo, filtrando a tabela fato, da maneira como a gente quer. Agora, a tabela de dimensão de calendário, ela não está relacionando com ninguém. Preciso criar um relacionamento. Então vamos lá, seguro e arrasto para cima aqui, ó, da coluna que eu quero relacionar, da coluna de mês. Então arrastei, show de bola. Ele identificou o relacionamento bem direitinho. Só que tem um ponto muito importante aqui, é que sempre que você arrastar, dá um double check, ó, confere de novo, passa o mouse em cima da linha e vê se ele relacionou as colunas corretas. Porque se você, sem querer, puxar e arrastar para a coluna errada, sei lá, ID do produto, o Power BI não vai te avisar que você relacionou com a coluna errada, não, tá? E aí você passa o mouse em cima, opa, sem querer relacionei a data da tabela de calendário com a coluna de D do produto, que não tem nada a ver. Então deixa eu deletar aqui, ó, e eu agora arrasto para a coluna correta. O Power BI ele não te avisa quando tu erra no relacionamento, tá bom? É muito difícil o Power BI avisar, salvo em casos bem específicos. Então, sempre faz esse double check. Então, eu acabei de relacionar a tabela de dimensão de calendário com todas as nossas tabelas aqui, beleza? Então, vamos agora aqui, ó, construir o nosso dashboard, né? Vamos criar agora também a nossa tabela de medidas, para a gente poder organizar todos os nossos cálculos, né? Medidas. E a nossa primeira medida vai ser o plano, né? Porque eu quero saber meu volume de plano. Então, eu vou clicar com o botão direito na tabela de medidas. Eu sempre preciso criar uma medida primeiro, antes de ocultar a coluna 1, porque é o que acontece aqui, ó. Se eu simplesmente ocultar a coluna 1, cadê minha tabela de medidas? Sumiu. Por quê? Porque eu só tinha uma coluna. Se eu oculto somente uma coluna, uma tabela que só tem uma coluna, a tabela não tem mais nada, a tabela sumiu. E aí, para onde que ela foi? Vou te mostrar, ela foi para cá, ó. Vamos para a exibição do modelo, dados, ela está aqui oculta, ó. Tá vendo que a tabela está escondida? Então eu vou desesconder a tabela, tá? Vamos voltar para cá, botão direito, tá? Então sempre crie primeiro a medida, depois oculte, porque senão a tabela vai sumir. Beleza? Então vamos lá. Plano é igual a soma da minha tabela F plano, simplesmente volume de produção. Pronto. Show de bola. Esse é o meu plano. Então criei minha primeira medida, já posso aqui clicar em ocultar a minha coluna 1. Perfeito. Já vamos criar aqui o nosso primeiro cartãozinho aqui, ó.
trazendo o nosso plano para cá. Plano. Beleza, tá bem grande. Vamos diminuir aqui o valor do balão de 4.000. Deixa eu também tirar aqui em efeitos, né? Clique aqui em geral, efeito, tirar a tela de fundo. A gente pode tirar também aqui, ó, o rótulo de categoria, porque já tem escrito plano aqui embaixo. Beleza, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver se está bem direitinho. Vamos organizar, centralizar ele aqui dentro. Beleza, tá show. Beleza, tá. Vamos colocar ele preto. Show de bola. Agora vamos para as próximas medidas, né? Botão direito na tabela de medidas, nova medida, vamos colocar aqui o programado, tá? Vai ser a soma da tabela F programação, produção, programado, tá? Vamos criar também agora o executado, porque para qualquer cálculo que a gente for fazer agora, a gente precisa de quê? A gente precisa, né? A gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai precisar ver o que a gente programou, o que a gente planejou, o que a gente executou. Então a gente tem que fazer primeiro essas 3 medidas principais para depois a gente calcular o ritmo, depois a gente calcular o realizável, calcular as outras coisas. Beleza, então vamos aqui arrastar agora os nossos cartõezinhos para cá, que é programado. Beleza, deixa eu diminuir um pouquinho, porque ele não está cabendo. Não está cabendo, então como não coube um, todos têm que diminuir, porque não dá para ter um indicador maior que o outro, tá? Então nosso plano é 24.000, nosso programado é 24.10, isso é legal, estou programando produzir mais do que eu tinha planejado, show de bola. Isso pode ser positivo, né? Se eu estiver programando mais para também só gerar estoque, não adianta, né? Mas se eu estiver programando mais, que eu estou vendendo mais, caraca, perfeito, melhor ainda. Aí o meu ritmo, por enquanto, aqui eu vou deixar somente executado, mas o ritmo não é o executado, né? Então eu executei até agora 13.84. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte agora, pessoal, é o seguinte, ó. Como aqui é o cenário month to date, olha só, vou vir bem aqui, ó, data, certo? Joguei minha data para cá, ó. Olha só. Deixa eu explicar com calma, né? A gente mexeu antes de ontem e hoje aqui, nessas duas abinhas aqui do nosso lado direito do Power BI Desktop. Na aba de visualizações para selecionar os gráficos que a gente quer e na aba de dados para puxar os dados que a gente quer, beleza? Mas também tem bem aqui do nosso lado uma abinha de filtros, tá? Eu posso aplicar um filtro somente na página que eu estou vendo, ou eu posso aplicar um filtro em todas as páginas do meu relatório, ou se eu clico num gráfico, eu posso aplicar um filtro somente no gráfico, tá? E eu quero que esses indicadores que a gente tiver aqui em cima, todos eles sejam indicadores somente do meu mês atual. Então eu vou aplicar um filtro para cada um desses gráficos aqui. Então puxo minha dimensão de calendário para cá e aí eu tenho que sair procurando e selecionando cada mês de agosto. E aí quando mudar para setembro eu tenho que filtrar de novo aqui cada dia de setembro. Não, fica tranquilo, tá? Aqui em filtragem básica, clica na setinha para baixo, ó, e clica em data relativa. Quando tu clicou em data relativa, tu vai mudar isso aqui, ó, para estar neste, tá? Está neste mês. Pronto, aplicou o filtro, ó. Ele automaticamente reconhece dia 1º de agosto, né? Até dia 31 de agosto. Vamos fazer o mesmo filtro agora, né? Arrasto a data aqui para filtros neste visual, mudo o tipo de filtro para data relativa e eu mudo de estar nos últimos para estar neste mês. Ele automaticamente filtra somente o que é daquele mês. Deixa eu aqui colocar tudo com essa vírgulazinha aqui, que fica mais fácil da gente enxergar, né? Da gente ver tudo. Beleza, vamos trazer o ritmo aqui para a gente, vamos filtrar o nosso ritmo, data. Opa, filtragem avançada não, data relativa está neste mês. Então, beleza. Esse mês eu tenho um plano de 1950, um programado de 1980, né? Então, pô, tem um programado maior que o meu plano esse mês. Só que eu já passei da metade do mês e eu só executei 599. Meu Deus do céu. A gente precisa construir o nosso ritmo agora, tá? Então, para construir o nosso ritmo, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do número do meu dia atual, né? Eu estou no dia 16, então eu vou pegar quanto que eu fiz até hoje. Se eu tivesse produzido 16 perfumes,
eu estou no dia 16, eu produzi uma média de um por dia. E aí eu vou ver quantos dias eu tenho no mês, porque se eu produzir uma média de um por dia, eu tenho 31 dias no mês, então eu vou produzir no total um ritmo de 31 perfumes, né? Então é exatamente essa lógica que a gente vai fazer, tá? Botão aqui, nova medida, vou colocar aqui ritmo é igual, Ctrl ou Shift Enter para pular ali. Então vamos anotar aqui a nossa lógica, tá? Qual que é a lógica, né? Vamos pegar aquilo ali, né? Hoje é dia 16, tá? Se a gente tivesse, aqui não é produção de perfume, tá? Tô dando um exemplo do perfume só para ficar mais fácil. Produzindo 16 perfumes, teríamos produzido a uma média de um perfume por dia. Ou seja, o primeiro cálculo que eu preciso fazer, primeiro cálculo é a média de produção por dia. Beleza, primeiro cálculo é esse, tá? Quer dizer, o primeiro cálculo aqui, né, é saber que dia é hoje. Por que o primeiro cálculo é saber que dia é hoje, né? Porque quando mudar o dia, amanhã vai ser dia 17, eu quero que ele automaticamente refaça o cálculo, né? Que ele pegue dia 17. E aí o nosso segundo cálculo é saber a média de produção por dia, né? O nosso terceiro cálculo é, eu vou saber agora, preciso saber quantos dias o mês tem, né? Por quê? Porque se meu mês tem 31 dias, eu produzir um perfume por dia, eu vou produzir 31 até o final do mês. Mas se eu estou em fevereiro, por exemplo, é um mês que tem 28 dias, eu vou produzir 28 perfumes até o final do mês. Então a quantidade de dias que o mês tem, né, ela faz diferença no meu ritmo também. Então meu terceiro cálculo é saber quantos dias tem no mês. Pode ver que essa é uma medida talvez a mais complexa da que a gente está calculando aqui, porque ela envolve vários cálculozinhos, né? Mas vocês vão ver como não é tão complexo assim, tá? Até porque, pô, isso aqui é regra de três, né? Então, a lógica toda vocês estão entendendo, eu estou anotando aqui só para poder facilitar, tá? E aí, depois que eu sei quantos dias o mês tem, eu vou multiplicar a minha média de produção por dia pela quantidade de dias do mês, né? Que é o meu quarto e último cálculo, que aí já é o meu ritmo. Perfeito. Então eu tenho 4 cálculos para fazer aqui. Tenho que saber que dia é hoje, depois eu tenho que saber a média de produção por dia, depois saber quantos dias tem no mês, aí depois eu tenho que saber qual que é o meu ritmo. Aquilo que a gente falou, se eu estou no dia 16 produzir 16 perfumes, produzir uma média de um perfume por dia, eu tenho 31 dias no mês, então eu vou produzir 31 perfumes, beleza? Show de bola. Aqui dentro da linguagem DAX, deixa eu dar um ok aqui, dentro da linguagem DAX, eu posso fazer esses cálculos diretos aqui, como a gente fez ontem, como posso fazer cálculos dentro de outros cálculos. Esse aqui é um exemplo disso. Eu tenho que fazer um cálculo, depois outro cálculo para ter a resposta final. E para que eu consiga fazer um cálculo dentro de outro cálculo, eu uso uma coisa chamada de variáveis. Sempre que eu vou criar uma variável, eu coloco a palavra VAR. Você pode colocar ali em maiúsculo, você pode colocar ali em minúsculo, não faz a menor diferença. Eu gosto de colocar a palavra VAR em maiúsculo só por questão de organização, deixar o código mais organizado. Aí você pode ver que quando eu coloco duas barrinhas, né, o que eu escrevi, ele fica verde. Por quê? Porque é somente um comentário. Eu estou comentando o que a gente vai fazer. E esse comentário aqui, o que está na barra barra, o Power BI não considera como código, não considera como nada, então não é levado em consideração no cálculo. É somente comentário, documentação. E quando a gente vai criar uma variável, eu preciso dar o um nome para essa variável. E é interessante, uma boa prática, sempre antes do nome da variável, colocar um V, certo? Colocar um V para a gente saber que é uma variável, tá? Então, eu vou colocar V, dia atual. Né? Para eu saber o dia atual, a gente viu uma fórmula ontem que era today. Today ele pega a minha data de hoje. Ele vai pegar 16 de agosto de 2023. Beleza, peguei a minha data de hoje. Então, eu preciso somente eu já tenho a minha data de hoje, eu preciso somente extrair o dia da minha data de hoje. Então eu vou pegar aqui a fórmula day, eu vou extrair o dia da minha data de hoje. Show de bola, perfeito? Beleza, vamos para o nosso próximo cálculo. Eu quero saber a minha média de produção por dia. Para saber a minha média de produção por dia, eu vou colocar var média produção diária. É somente uma divisão, utiliza a fórmula divide, tá? E aqui eu vou pular a linha para ficar mais organizado. Vou pegar o meu ritmo,
Opa, vou pegar, na verdade, o meu executado. Quanto que eu executei de produção até hoje? Eu vou dividir. Ah, eu fiz 16 perfumes. Dividir pelos 16 dias que eu tive no mês. Beleza? Aqui pode ver que fica bem organizadinho, pulando dessa maneira. Então já tenho a minha média de produção diária. Show de bola. Agora eu quero saber quantos dias eu tenho aqui no meu mês. E aí, para fazer isso, eu vou só organizar aqui, ó, vou tirar esse today daqui, eu vou criar uma variável aqui, ver hoje, tá? Que vai ser today. Eu vou jogar essa variável ver hoje aqui dentro, porque eu consigo reaproveitar essa variável bem aqui, ó. Porque para eu saber quantos dias tem no mês, eu tenho que fazer o seguinte, né? Var ver dia final do mês. Eu tenho que pegar a última data do mês de hoje, né? Então existe uma fórmula chamada EUMONTH, tá? Essa fórmula EUMONTH, ela retorna a data do último dia do mês, tá? Então eu tenho que pegar aqui a minha V hoje, que é a minha data atual. E se eu quiser pegar a minha última data do próximo mês, eu coloco 1. Se eu quiser pegar a minha data do mês passado, eu coloco -1. Se eu quiser pegar a minha data dos próximos 6 meses, eu coloco 6. Se eu quiser pegar a minha última data do mês atual, eu coloco 0. Ele vai retornar 31 de agosto de 2023. Beleza. Agora eu tenho a última data do mês, eu vou somente extrair o dia 31. Certo? Então aqui eu tenho a minha data de hoje, certo? Dia 16 de agosto. Aqui eu tenho somente o número 16. Aqui com o ELMONTH, eu tenho o dia 31 de agosto. E aí, com o dia, com a fórmula D, eu retiro somente o número 31, tá? Porque aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um return aqui, eu estou retornando o cálculo que eu quero, que eu vou pegar a minha média de produção do dia, vezes, aqui eu vou mudar de dia final do mês para quantidade dias mês, né? Vou pegar a minha média de produção diária, vou multiplicar pela minha quantidade de dias no mês. Então, por exemplo, se minha média de produção por dia era um perfume por dia, e eu tiro aqui que eu tenho 31 dias em agosto, então isso aqui vai dar 1 vezes 31 perfumes de ritmo. Beleza? Vou diminuir aqui para a gente conseguir ver tudo. Vou dar um OK. Show de bola. E agora eu trago o meu ritmo para cá. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Então, meu ritmo está bem abaixo do que eu planejei e também do que eu programei. Né? Meu ritmo está 1161. Caraca, meu ritmo está bem baixo. Está bem baixo realmente. Show de bola. Mas agora eu já consigo criar os meus principais gráficos. Vou deixar o realizável daqui a pouco, certo? E aí vamos criar os nossos gráficos aqui primeiro, certo? E que ele está pegando o ritmo somente do mês atual, porque está filtrado aqui. Eu vou criar aqui, turma, um gráfico de coluna, tá? Colocar um gráfico de coluna aqui, vou jogar o ritmo para cá, vou jogar o plano aqui, vou colocar o plano vou colocar um gráfico de linha, vou jogar um plano aqui na linha, beleza? Eu vou jogar a data aqui, porque aí, ó, deixa eu tirar o trimestre daqui. Show de bola, como é tudo 2023, né? Eu não preciso do nome do mês, do nome do ano lá, porque a nossa base é toda de 2023. Show de bola. Aí ele aparece aqui pra gente, ó. Quanto que eu tinha de plano, qual que foi meu ritmo para cada mês. Show de bola. Só que qual que é o problema, né? O cálculo do ritmo ele está extremamente alto. Ele está extremamente alto. Por quê? Porque ele está pegando quanto que eu já realizei nos meses passados, ele está pegando o dia de hoje, multiplicando por 31. Não é isso que a gente quer. O cálculo de ritmo, ele só funciona, certo? O cálculo do ritmo, ele só funciona para o mês atual. Então aqui ele está dando um volume absurdo nos meses passados, que é um volume que não faz sentido. Que se eu coloco o executado aqui do lado, ó, opa, tá vendo que o meu executado em cada mês ele é bem menor? Por quê? Porque eu estou pegando o meu executado, estou dividindo por 16, multiplicando por 31 para cada um dos meses. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele pegue o executado, né? Divida ali por 16, multiplique por 31 somente no mês atual, que é o mês que ainda não acabou. Nos meses passados, que já passaram, eu quero que ele mantenha o volume aqui executado. Né? Então, por exemplo, para agosto, ele vai aparecer o ritmo, para todos os outros meses, ó, ele vai aparecer o executado. Como que eu faço isso, tá?
E seria até interessante, ó, se para os meses futuros eu pudesse mostrar o programado, mas vamos deixar o programado aqui só para esse gráfico, mas seria bacana também. Como que eu faço isso, né? Vamos aqui em nova medida, olha só. Nova medida, eu vou colocar aqui ritmo gráfico. Só para a gente saber que não é o ritmo aqui, esse indicador, é o ritmo desse gráfico, tá? O que que eu quero saber? Se for antes do mês atual, então se, né, a minha data da tabela de dimensão de calendário, de calendário, ué, if max, vamos pegar o maior valor. Porque quando eu coloco aqui, quando eu tento pegar direto uma coluna, ele não consegue, né? Eu tenho que utilizar alguma função. Então, de em calendário, eu vou pegar a minha maior data da minha tabela de dimensão de calendário. Se ela for menor ou igual a hoje, tá? Ele vai aparecer zero, senão ele vai aparecer um. Só para eu explicar aqui para vocês, né? Porque como que o Power BI faz cálculo, tá? Para quem é iniciante aí não entendeu, eu pegar essa minha maior data da tabela de dimensão de calendário, né? O Power BI ele trabalha com um modelo de cálculo chamado contexto de filtro, tá? Então, quando, por exemplo, eu estou aqui em janeiro e está olhando somente as datas de janeiro. É como se ele entrasse aqui na minha tabela de execução, por exemplo, ele viesse aqui, filtrei janeiro. Está aparecendo somente isso para o Power BI quando ele está olhando essa barrinha aqui, certo? É isso que acontece para o Power BI, beleza? Quando eu estou aqui em fevereiro, ele está olhando somente essa data. Então, se eu jogo a data máxima, ele está olhando somente fevereiro, minha data máxima é fevereiro, beleza? Então, nesse contexto aqui de fevereiro, nessa barrinha de fevereiro, quando ele está fazendo o cálculo para gerar essa barrinha de fevereiro, ele está como data máxima em fevereiro. A gente chama isso de contexto de filtro, tá? É algo um pouquinho aqui que não faz sentido a gente explicar agora, mas de maneira rápida, quando ele está olhando para cada barra dessa, é como se ele entrasse na base de dados, sei lá, eu estou olhando para a barra de maio. É como se ele entrasse aqui, ó, ele visse somente os dados de maio. Então a maior data dentro da base que só tem maio é maio também, beleza? A gente tem uma aula no Profissão do Século ensinando isso, inclusive, né? Acho que aqui a gente levaria bem mais tempo para explicar detalhadamente esse ponto, mas de forma bem resumida é isso, beleza? Então, se o meu mês não for o mês atual, né, não for antes do meu mês atual, eu quero que ele mostre o que já foi executado. Eu não quero saber meu ritmo, eu quero saber o que já foi executado. Agora, se não for igual ao mês atual, meu amigo, eu quero ver o meu ritmo. Show de bola, é isso que eu quero ver. Né? Se for antes do meu mês atual, é o meu executado. Se não, é o meu ritmo. Vamos tirar daqui, ó. Vamos jogar o ritmo gráfico para cá. Então, beleza, olha só. Agora faz sentido. Porque ele está mostrando o executado. Vamos colocar o executado aqui do lado. Ele está mostrando exatamente o executado, tá vendo? Ó? Exatamente o executado para cada barrinha. E aí, para agosto, ele não está mostrando o executado. Ele está mostrando o ritmo de agosto. Show de bola. É isso que a gente quer. Perfeito. Agora vamos limpar esse gráfico, né? Ele está bem feio aqui. Vamos aqui no eixo X, vamos tirar o título, não preciso, já sei que é o nome dos meses. Vamos no eixo Y, vamos tirar o título, vamos tirar também aqui o próprio eixo Y, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, os rótulos dos dados, certo? Vou colocar rótulo de dado aqui, turma, somente para as... Não, já sei como é que eu vou fazer, olha o seguinte, ó. Eu consigo selecionar o rótulo de dado de cada coisa que eu vou colocar. Então, o ritmo do gráfico, eu vou colocar ele na base interna, ele vai vir para cá. Vou tirar minha tela de fundo, vou colocar os valores brancos. Vai dar para ver bem direitinho, ó, o valor de cada um desses aqui, beleza? E aí, agora para o meu plano, eu vou colocar ele em cima, para não poluir aqui embaixo, beleza? Eu vou colocar ele aqui em cima. E eu vou colocar a cor dele preta. E vou tirar a tela de fundo, porque eu acho a tela de fundo feia. Pronto. Não, peraí, vou colocar a tela branco. Tenho que colocar a tela porque senão isso aqui fica ruim de ver. Uma transparência talvez um pouquinho maior para a tela. Show de bola! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha legenda, não preciso da legenda, beleza? Vou vir aqui no meu título, ó, eu vou colocar aqui, ó. Não, eu posso até tirar o título, né? Porque eu já tenho aqui ritmo versus do meu plano. Então, beleza, eu vou tirar também o plano de fundo aqui do relatório. Pronto, então acabei de criar o meu gráfico aqui, ó, que ele tem o meu ritmo versus o plano. Agora é o seguinte, tá vendo que aqui o nome do mês fica cortado, ó? Fica inclinado.
Visualmente, não é interessante a gente ter o nome do mês assim, inclinado, dificulta o entendimento do processo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em exibição de dados, tá? Vamos na nossa tabela de dimensão de calendário. E aí que entra o ponto que eu falei para vocês, que dificulta um pouquinho mais, né, o processo de construção disso. Porque aí a gente tem que gerar um nome para a tabela aqui, para a tabela de dimensão de calendário. Você teria que criar uma coluna, né, ao invés de ir lá no Power Query, só clicar no botão e gerar os nomes aqui quebrados. Então, vou deixar esse como desafio para vocês, né? Existem duas fórmulas aqui dentro, tá? Vou clicar aqui com o botão direito na tabela de dimensão de calendário, nova coluna, e vou colocar aqui mês, ó, uma fórmula chamada month, e eu vou jogar a coluna de data aqui para dentro. Vocês vão precisar dessa coluna de mês, dessa coluna numérica aqui, tá? E a partir dessa coluna numérica, da coluna de data, vocês vão conseguir construir a coluna com o nome, certo? Vocês vão trazer uma coluna para cá com o nome de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e a partir dessa coluna com o nome, vocês vão cortar para aparecer somente as 3 primeiras letras, tá? Eu vou deixar isso de desafio para vocês e a gente vai trazer um vídeo desse depois aqui para o canal, beleza? Mas eu vou deixar de desafio, pode usar o chat GPT, pode usar um monte de coisa aí para fazer isso, beleza? E aqui eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plano para cá, vou fazer um plano para o gráfico. Plano gráfico, que é o quê? Eu não quero ver isso aqui, ó, que não tem ritmo, não tem nada, ó. Então, se a minha maior data da dimensão de calendário for depois de hoje, não quero ver nada, me manda em branco, não quero que apareça o plano, né? Quando eu coloco o blank aqui, ele retorna em branco, ou seja, ele não retorna nada. Agora, se minha maior data não for maior que hoje, mostra para mim, por favor, o plano, né? Show de bola. Então vamos tirar o plano daqui, ó, vamos jogar isso aqui. Pronto. Então agora ele aparece aqui somente, ó, somente, né, agosto. Agora ele não está aparecendo a de agosto, né? Eu vou colocar aqui month, today, só para ele pegar tudo que for depois da última data do mês atual. Então, se for depois da última data de agosto, então me mostra em branco, senão mostra o plano. Pronto, agora ele está tudo aqui. Show de bola. Pronto, foi só fazer isso, ó, tirar os meses, que ele já até tirou a inclinação, já ficou bem melhor de ver esse gráfico aqui. Show de bola. Ritmo versus plano, então o plano para cada mês. Eu sei que em janeiro passei o meu plano, fevereiro não bati, março passei o plano de novo, abril não bati, maio não bati, junho passei um pouquinho, julho não bati e agosto eu estou muito longe. Meu Deus do céu, preciso urgentemente aqui corrigir esse problema da empresa, né? Mas beleza, pessoal. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, só para a gente não precisar aplicar todas as transformações que a gente fez nesse gráfico de novo, tá? Eu vou tirar o meu ritmo, vou deixar o plano aqui. Na verdade, eu posso tirar o plano, vou deixar o plano aqui, o plano normal, tá? Eu vou trazer para cá o programado. Então agora eu tenho, ó. Opa, agora vamos só editar os rótulos de dados. Deixa eu editar a série do programado. Vamos colocar ela lá embaixo aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Base interna, vou tirar a tela de fundo, vou colocar cor em branco. Beleza. Então agora a gente tem aqui, ó, uma visão também do quanto que eu programei versus o meu plano. Então, agosto, por exemplo, eu tinha programado para passar o plano, mas infelizmente a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente não foi isso que aconteceu. E aí, pessoal, a partir do momento que a gente conseguir tirar essa inclinação, já vai ficar bem melhor esse gráfico aqui. Eu vou deixar isso como eu falei para vocês, vou deixar isso de desafio para vocês. Beleza? Aqui no realizado eu gosto muito do seguinte, ó, do velocímetro, tá? Gosto muito desse velocímetro aqui. Porque a gente traz um velocímetro do que a gente executou, certo? Do que a gente executou no valor mínimo aqui, eu trago o meu plano no valor máximo, tá? Trago para cá, né, o executado pelo meu plano. Eu gosto muito disso aqui. É o meu valor de destino aqui, né? Valor máximo do destino. Eu gosto muito disso, né? Na verdade, meu plano é meu valor de destino, né? Eu vou colocar meu plano também no meu valor máximo aqui. Beleza. Show de bola. Só assim já tá bom.
Beleza, eu gosto muito dessa visão aqui. Deixa eu tirar aqui o título. Gosto muito dessa visão de velocímetro, sabe? Ela dá uma visão bem legal pra gente se eu tô conseguindo realmente chegar no plano, se eu não tô conseguindo chegar. É uma visão bem legal. A gente pode editar uma série de coisas aqui, ó. Ela é muito, muito legal, essa visão aqui. Beleza? E se não me falha a memória, eu posso até mudar isso aqui, ó, para mostrar como porcentagem. Não, não posso. Para mostrar como porcentagem, eu teria que fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, então vamos deixar esse gráfico bem aqui, vou fazer exatamente como eu fiz na outra empresa. Deixa eu tirar a tela de fundo, vou fazer exatamente como eu tinha feito aqui para vocês, tá? Vou deixar ele aqui e vamos calcular agora aqui, né? Deixa eu aqui filtrar para ele aparecer também do mês atual, né? Vou filtrar aqui, puxar minha data para o filtro Sense Visual, mudo de filtragem básica, data relativa está neste mês. Beleza, tá aparecendo aqui para a gente agora. Show de bola. Vou criar uma nova medida aqui, ó. Eu vou colocar porcentagem, porcentagem de realização do plano no mês atual. Show de bola. Então, eu quero saber quanto que eu estou realizando do meu plano. Eu vou colocar só postagem de realização do plano. Pronto, tá bom. Beleza. E aí eu vou fazer uma divisão do quê? Do quanto eu executei por quanto era o meu plano. Pronto, só isso. Eu quero saber quanto que eu atingi. Então eu pego quanto que eu fiz dividido quanto eu planejei. Né? Se eu planejei 100 e eu executei 80, então eu executei 80% do meu plano. Eu gero esse cálculo aqui, clico aqui em porcentagem, e a gente vai trazer isso aqui para cá, ó. Porcentagem de atingimento do plano. Aí eu jogo a data para cá, ó, filtro de novo para mostrar somente o que está neste mês. Então, nesse mês, eu atingi 30% do plano. Ô, pobreza, viu? Ave Maria. Deixa eu tirar aqui o efeito tela de fundo. Deixa eu tirar o rótulo de categoria. Deixa eu diminuir o valor que está muito grande. Então, ele aparece para a gente, olha só, que eu realizei 30,72% do plano. Beleza. E aí eu quero trazer um textinho aqui embaixo, para a gente poder finalizar. Quero trazer um textinho aqui, uma expectativa. Eu quero que ele mostre expectativa. Vamos bater o plano. Expectativa, não vamos bater o plano. Eu quero que ele traga isso aqui para a gente. João, como que ele vai trazer? Eu preciso do realizável. Né? Realizável é quanto que eu executei até agora, mas quanto que eu ainda tenho planejado até o final do mês, tá? Quanto que eu ainda tenho planejado até o final do mês. Então, caraca, se a gente precisa do realizável, né? Então, imagina que o nosso ritmo é 1161, meu realizável é, sei lá, 1300. Então, se meu realizável é 1300, meu plano é 1900, vixe. Então, minha expectativa é de não bater o plano. Porque se eu pego tudo que eu executei até agora, mas o que eu tenho programado para produzir, e isso dá 1300, está muito longe de 1950. Minha expectativa é de não bater o plano. Né? Então, a gente vai fazer esse cálculo dessa maneira, tá? Para fazer esse cálculo dessa maneira, vamos imaginar que a gente, quando a gente programou nossa produção, para simplificar o nosso cálculo, né? A gente programou a produção para ser a mesma produção todos os dias, né? Por exemplo, todo dia eu produzo um perfume. Né? A gente programou dessa maneira. Pode ser que um dia eu produza, outro dia eu não produza, pode ser que um dia eu produza mais, outro dia eu não produza mais, pode ser. É para isso que o ritmo ele existe, né? Para eu conseguir calcular o que realmente está sendo feito. Mas vamos imaginar dessa dessa maneira. Então a gente vai fazer esse cálculo da seguinte maneira, olha só. É realizável, tá? Realizável, realizável. Opa, realizável, realizável. Beleza. Deixa eu dar um shift enter aqui. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando dessa live? Realmente mais simples do que a de ontem, né? Como eu falei, é realmente uma live mais simples que a de ontem. Então vamos lá. Para a gente saber o realizável, tem que saber o seguinte, né? O primeiro passo é o quê? Pegar o programado do mês atual e saber a média do programado por dia. Né? Quero saber isso. É pegar o programado do mês atual, saber o programado por dia. Então, por exemplo, se eu programei para fazer 31 perfumes, programei para fazer um perfume por dia. É isso que a gente precisa. Então, a gente já aprendeu como, né? A gente já aprendeu a criar as variáveis. Então, já vou colocar aqui, ó, data hoje. É today. Beleza. Já vou criar outra variável. Var ver último dia hoje. Último dia mês atual.
A gente já aprendeu a fazer isso aqui também. Vamos lá. month, última data. Última data, mês atual. Já aprendemos a fazer isso também, que é month. Jogo a data aqui dentro. Eu coloco 0 para dizer que eu quero a última data desse mês. Se eu quisesse já a última data do próximo mês, eu colocava 1. Show de bola. Agora eu vou criar outra variável. Eu estou fazendo separado, pessoal, só porque separado fica mais organizado, mas vocês poderiam fazer isso tudo junto de uma vez só, igual a gente fez da última vez, tá? Então, var v quantidade dias mês, né? Que é o quê? Day. Aí eu pego a última data e jogo aqui para dentro. Show de bola. Eu vou colocar aqui, ó, var v dia hoje, que é day. Eu jogo a data de hoje aqui dentro para extrair o dia 16, que é o dia de hoje. Então, se eu tenho a minha última data do mês e eu tenho o dia de hoje, eu consigo saber quantos dias faltam, né? Então, var v dias restantes mês, que é o quê? É a minha quantidade de dias total que eu tenho. Eu tenho 31 dias menos 16, então eu tenho 15 dias restantes do meu mês. Beleza, eu vou precisar de tudo isso aqui para a gente calcular o realizado. Mas vamos começar com o nosso primeiro cálculo, que é o quê? Quero programar, pegar o programado no mês atual, saber a média do programado por dia. Então vamos lá, variável v média programado dia, que é o quê? Uma divisão do meu programado pela quantidade de dias do meu mês. Pronto, então isso aqui vai me dar a minha média de programado por dia. Depois que eu já sei a minha média de programado por dia, eu preciso saber o quanto eu ainda vou fazer. É por isso que eu precisava da quantidade de dias que ainda faltam. Que eu pego a média que eu tenho para cada dia, vejo quantos dias ainda faltam e eu tenho outra variável aqui, que é var v quanto ainda vou produzir. Então eu pego a minha média do programado por dia e eu multiplico pelos meus dias restantes no meu mês. E aí eu tenho 15 dias, vamos dizer que eu faço um perfume por dia, me falta fazer 15 perfumes. Essa aqui é a ideia, tá? E agora o que é que a gente precisa? Eu vou pegar o quanto eu executei no meu mês atual, mais o quanto eu ainda vou produzir, show de bola. É o que eu preciso, né? Então eu vou dar aqui um return aqui no executado, ó, mais quanto eu ainda vou produzir, beleza? Então eu tenho quanto que eu produzi até hoje. Eu programei produzir 16 perfumes, mas eu produzi 11, por exemplo. Mais os 15 que eu ainda estou programado para produzir, então meu realizável é os 11 que eu já produzi, mais os 15 que eu ainda vou produzir. Então meu realizável são 26 perfumes. Vou dar um OK aqui, ó. Meu realizável aqui. Vamos ver aqui quanto que é o nosso... Opa, quanto que é o nosso realizável. Está na mesma altura? Acho que não está não. Propriedades, posição, 207. É bom deixar tudo alinhadinho, tá, pessoal? Beleza? Vamos chegar aqui, ó. Cadê realizável? Então, meu realizável é de 1.5... Opa, deixa eu alinhar aqui. Tá difícil de alinhar. Vou alinhar na mão aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Que não pode ter ele centralizado isso aqui fora. Tá vendo que ele tá mais longe? Ó? Propriedades, posição, vertical 202. Eu tenho que diminuir o horizontal até ele ficar ali bem coladinho. Beleza, ficou. Então, minha expectativa é de não bater o meu plano, né? Porque meu plano é 1950 e meu realizável, infelizmente, ele é menor que o meu plano, né? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Nova medida, né? Vamos lá. Expectativa. Expectativa vai ser o seguinte, ó. If, né? O meu realizável, opa, meu realizável, ele for maior ou igual que o meu plano, então, a expectativa é de expectativa, vamos bater o plano. Aí fecha aspas. Agora, se meu realizável não for maior ou igual ao plano, ou seja, ele for menor que o meu plano, a minha expectativa é não, não vamos bater o plano. E agora eu fecho o meu if aqui. Deixa eu colar essa expectativa aqui também. Beleza. E agora eu preciso jogar esse texto bem aqui. Como que eu faço isso, né? Pessoal, tem um gráfico personalizado aqui para o Power BI. A gente já tem esses gráficos padrões, todos esses que a gente está vendo aqui,
mas a gente também consegue acessar gráficos personalizados, né? Eu posso clicar em 3 pontinhos aqui, ó, obter mais visuais. E vai aparecer para mim uma loja da Microsoft com um monte de textinho aqui, ó. Um monte de textinho, tá? E aí tem um gráfico de texto que eu não lembro o nome, mas eu vou colocar text aqui. A gente tá aqui, Text Enhancer, tá? Esse gráfico aqui eu consigo jogar um texto para dentro dele. Esse gráfico aqui, Text Enhancer. Já usei esse gráfico várias vezes, é muito legal. Então, vou adicionar esse gráfico aqui, e esse gráfico ele vai vir aqui para baixo. Ó. Agora, eu clico nesse gráfico, ó. Cadê expectativa? Eu jogo a minha data para cá, vou filtrar para ver do meu mês atual. Então, mês está vendo? Ó? Se eu tiro o meu mês atual, minha expectativa é de bater o plano. Por quê? Porque quando a gente olhou os números gerais, vamos criar uma página nova aqui só para a gente ver, né? Cadê realizável? E o nosso plano, o realizável ele é maior que o plano, né? Por quê? Porque eu programei e produzi mais que o meu plano, no geral, né? Vamos pegar aqui o nosso programação, por exemplo. Nosso programado, ele é maior que o nosso plano, né? Então, nossa expectativa geral, considerando todo o histórico da empresa, é a gente conseguir ter mais sucesso do que a gente programou, do que a gente planejou, no caso. Mas o meu mês atual não é. Então, minha expectativa ela está aqui. Vamos bater o plano. No momento que eu jogar a data aqui, eu clico na data relativa para filtrar meu mês atual. Opa, está aqui, está neste dia, não, está neste mês. Minha expectativa é de que a gente, infelizmente, não vai bater o plano. Então, vamos trazer esse gráfico para cá. Ó. Vamos jogar ele bem aqui. Show de bola. Vamos diminuir ele aqui. Vai ficar pequenininho, cortado mesmo, não tem problema. A gente vai ajeitar isso aqui. Pronto. Vamos clicar aqui para editar. Vamos diminuir o texto. Né? Cadê? Diminuir o texto aqui. Beleza. E aí tem um ponto aqui desse gráfico que eu esqueci, que é o seguinte, ó, expectativa. Consigo adicionar esse esse nome expectativa aqui. Então vamos tirar esse nome daqui, ó. Esse nome daqui vamos tirar daqui. Deixa eu colocar o N eu vou colocar tudo maiúsculo aqui, ó, para chamar bem a atenção. Porque é legal colocar aqui, porque é o seguinte, ó, eu consigo colocar isso aqui em negrito. Eu consigo colocar aqui não, cadê negrito? Negrito, negrito, negrito aqui, negrito. Olha aí, ó, esse aqui negrito, tá vendo? Aí fica bem legal. Vamos tirar só o plano de fundo agora aqui. Show de bola. Então a gente já tem uma expectativa dinâmica. Olha só que massa. Que é muito massa. Que isso aqui é muito legal, sério, isso aqui é muito legal. A galera dessa empresa que eu fiz esse serviço aqui gostava muito dessa visão de expectativa, muito mesmo. A gente tinha uma expectativa ali dinâmica, deixa eu diminuir aqui. A gente, opa, pronto, a gente tinha uma expectativa dinâmica, se a gente ia conseguir ou não bater o plano baseado no nosso realizável. Então a gente acabou de construir, vamos salvar, pelo amor de Deus, porque a gente fez muita coisa. A gente acabou de construir um dashboard muito irado de produção, que eu inclusive fiz para uma das 10 maiores empresas do Brasil. Essa é exatamente a mesma coisa, tá? Então vai ficar de tarefinha de casa para você somente criar um pop-up de detalhado, com mais detalhamento, com mais informações. Eu quero que vocês me mandem para eu ver isso também. Pô, dashboard muito legal, com muita coisa, inclusive uma expectativa. Tem alguns cálculos também, mas pode ver que os cálculos que a gente tem, a lógica dos cálculos, apesar de ter bastante coisa em alguns cálculos, né? Pô, realizável tem muita coisa, o ritmo tem muita coisa, né? Se a gente tira os comentários, ó, a lógica ela não é complicada. Se a gente pensa, né? Se a gente pensa na parte dos perfumes, pô, não tem nada complexo, né? São muitos cálculos que a gente faz em cima de um, né, para essas duas fórmulas, mas não é uma parada de outro mundo, né? Então, show de bola. Espero que tenha ficado bem mais claro para vocês a aula de hoje. Gostei muito de compartilhar esse relatório que eu já fiz até na prática dentro do mercado de trabalho com vocês. Espero que agora vocês coloquem isso aqui a mão na massa, que vocês consigam desenvolver tudo isso. Estou muito feliz de estar compartilhando esse dashboard com vocês e de fazer pela primeira vez uma semana, né, um mini curso
de Power BI. E é isso aí, galera. Um abração. Deus abençoe a todos. Agora eu vou curtir minha viagem aqui com a minha esposa. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.